Arbitragem confusa. Foi assim no jogo Clube do Remo e Palmeiras. Mas calma aí, Danilo. Você no vídeo anterior falou que a arbitragem foi boa. Olha, de fato, é um assunto que eu não gosto de comentar, é sobre a arbitragem. O vídeo passado, eu fiz um vídeo técnico, um vídeo sobre o jogo em si, sobre o espetáculo que eu gosto de analisar, dados, estatísticas, quilômetros percorridos, como o Palmeiras correu menos ou mais do que o Clube do Remo, as estatísticas no sétimo jogo que o Palmeiras vai lá, tem apenas uma vitória, 2 empates e sendo 4 derrotas, é isso que eu gosto. E fiz questão de deixar 2 lances pro ar. Fiz questão de deixar 2 lances de forma proposital para que depois, com mais fria análise, porque eu sabia que ontem e hoje iria repercutir muito mais a favor do Palmeiras, o gol anulado, que de fato o Klein errou, mais do que o lance do pênalti do Patrick em cima do próprio Marlon Freitas. E aí eu vim aqui até fazer uma defesa em relação ao Clube do Remo, porque a imprensa nacional, principalmente a imprensa de São Paulo, não conseguiu fazer uma defesa. Não tô pedindo aqui para ser assim clubista, longe disso. Quando acionar o microfone, tem que acionar longe do coração, isso é fato. Mas por que a imprensa de São Paulo, do Rio, só se fala do gol mal anulado pelo Klein e em nenhum momento falou do pênalti, que foi pênalti sim? O Patrick, quando vira pra chutar o Marlon Freitas, a bola toca na mão dele, impede a trajetória que ia pra cá, ela vai pra lá, sai na linha de fundo. E por que ele não deu pênalti quando o jogo tava 1-1? Poderia ser 2-1. E se o Palmeiras fizesse o gol, seria 2-2. Então calma aí, quem correu atrás do resultado sempre a todo momento foi o Palmeiras, e eu fiz questão de deixar o vídeo técnico do jogo em si, até respondi vários comentários lá no vídeo anterior do nosso canal, sobre que eu iria fazer um vídeo aqui com mais calma, com mais técnica. Fiz questão de buscar algumas falas do próprio Fábio Mota, presidente do Vitória, que foi muito feliz. Até convido-os a vir buscar esse vídeo, essa fala dele, né, que ele fala num pós-jogo lá do Vitória, que ele fala assim: olha, convido times como Mirassol, Chapecoense, Clube do Remo a ter atenção na arbitragem. Ou seja, ele traz para si um tema muito forte. Ele convida a todos a ter observação sobre as camisas que ele cita de times emergentes, de times que recém chegaram na Série A. Porque aquele lance do Patrick, quando ele vira, recebe, dá um toque, bate para dentro da área e a bola é interceptada pelo Marlon Freitas, duvido se fosse com outra camisa. Foi isso que o Fábio Mota quis, pelo menos a mim, e a interpretação foi essa, quis dizer que se fosse de outro lado, que se fosse de outra camisa, será que ele não daria a penalidade? O jogo estava 1-1, aquele lance foi no primeiro tempo, cuidado, o Clube do Remo estava melhor no jogo, Palmeiras em cima, foi como uma trocação de boxe mesmo, você vai, eu vou, agora eu, e o Clube do Remo não estava às cordas, como assim a imprensa de São Paulo colocou, e eu vi muitos hoje que me chamou a atenção, falando que o Palmeiras deixou 2 pontos em Belém. Cuidado, meus amigos, cuidado quando for fazer tipo de certa análise, deixou 2 pontos onde? Me traz aqui o scout que eu tive acesso, me mostra por que o Palmeiras não ganhou. Porque teve mais desarmes o Clube do Remo, o Clube do Remo teve mais quilômetros percorridos. Ah, Danilo, quem corre é a bola, tudo certo, mas quando você corre mais que o seu adversário, pelo menos no mínimo você iguala. Não tô falando de orçamento, o Palmeiras tem mais, não tô falando de qualidade, o Palmeiras tem mais, tanto é que é o líder, tanto é que nos últimos 10 edições ganhou 4 delas, tudo certo, mas quando você tem um time que quer, que tem raça, que se propõe a defender bem, taticamente, vem no recorte interessante, o Clube do Remo tem mais pontos que o Palmeiras nos últimos 6, então não é bem assim como eles estão pintando lá, que o Palmeiras deixou 2 pontos, que o Klein errou, e de quebra. É um assunto que eu não gosto, confesso, mas eu fiz questão de vir até aqui, até peço desculpas por não ter comentado sobre a arbitragem, fica parecendo que eu às vezes deixei de lado, não dei tanta importância, não vi o jogo, e pelo contrário, eu vi todo o jogo, estava com a minha menina, a Vavá, inclusive, ela não conseguiu ver todo o jogo, mas eu consegui assistir na GEA-TV, e até falei pra vocês no vídeo anterior, mas é um assunto que eu não gosto, parece que tira o brilhantismo do espetáculo, que eu vi tanta coisa positiva, sabe? Vi um Marcelinho rápido, ganhando profundidade, vi um Marlon defendendo bem, eu vi um sistema defensivo bom, eu vi em 3 toques, até confundindo, né, que era o Zé Wellison, mas o carequinha era o Patrick, que deu pro Pikachu, que deu pro Manga a bola e fazer o gol. Então assim, com menos de 4, 5 minutos de jogo, a festa linda do torcedor, a entrada do estádio, eu pude escutar o eco da torcida, enfim, isso que pra mim faz embelezar o espetáculo. Agora, de fato, o que tá acontecendo são interpretações erradas da arbitragem, que confunde até o que o atleta pode interpretar dentro do jogo. As regras têm que ser cumpridas, porque senão o que adianta existir regra? Lembro bem, até vi um vídeo do PC, fala que em 2021, num jogo que aconteceu lá no Mundial de Clubes, o árbitro dá um gol exatamente legal como foi esse. A bola bate no jogador, se eu não me engano, do Bayern de Munique, ela sobe pro companheiro, ele faz o gol e é validado por um árbitro uruguaio.
Até aí tudo bem, eu me lembro desse gol. Só que aí a regra muda. De 2021 pra cá, a regra diz o quê? Que quando um toque ela é involuntário e vai de um companheiro para o outro de forma involuntária e não é ele que faz o gol tem que ser validado. E foi assim de fato, o gol do Palmeiras foi mal anulado. Agora não me venha a imprensa falar que o clube do Remo, aquele lance era interpretativo, aquele lance não sei o quê. Por que aquele lance é interpretativo? Eu vi outros lances assim serem pênalti. Será que se fosse com a camisa contrária ele não daria? Ele nem sequer olhava no VAR? E por que o VAR não chamou? Me responde isso. Será que eles sabem me responder? O conselho de arbitragem tem que buscar melhorias urgentes. Não é só eu que estou falando. Diretores vêm no microfone. Jogadores ontem, como o Bruno Fux, também veio no microfone falar sobre isso. Ele vem e fala, olha, tem que entender. Ele até questiona o repórter, mas será que a regra tá certa ou eu que tô errado? Eu não sei, só sei que pelo que me falaram, não é pelo que me falaram. Os jogadores têm que entender a regra do jogo e a regra tem que ser cumprida. O Klein não cumpriu, o Klein muito menos foi acionado pelo VAR, que teve o recorte ali de voltar, de acelerar. Por que chamou com o gol do Palmeiras e não chamou no possível pênalti pro clube do Remo? É isso que me fez assim, fazer essa defesa em contrapartida, porque não estou aqui querendo contestar o que o Palmeiras não tem que cobrar, de fato tem que cobrar sim, mas a imprensa de São Paulo, do Rio, do Sudeste ali não pode desmerecer o lance que segundo eles é interpretativo do clube do Remo. Foi no primeiro tempo, o VAR nem sequer chamou, sabe? E aí faz com que algumas faltas que o Klein também não deu durante a partida, até no outro vídeo eu falei que ele teve uma participação assim, que não comprometeu de fato no resultado, mas eu confesso que eu fui mal nessa colocação, enquanto os lances primordiais, duas faltas que eu acho que ele deveria ter dado pro Remo não deu, e esses lances que foram capitais. Beleza, poderia ser 2-2? Danilo, ele errou pros dois lados, 1-1, tá tudo certo. O Clube Palmeiras buscou um empate com o Clube do Remo, mas só que imagina 2-1, volta pro segundo tempo, será que não tivesse jogador expulso? Tá bom, aí a gente tá fazendo suposições, mas com 2-1 no placar, dificilmente o Palmeiras, no terreno que ele tem dificuldade, conseguiria, será, de fato, performar bem. O Palmeiras entrou com o time completo, Andréas, Marlon, Arias, Sousa, Alan, Flaco, então assim, um time poderosíssimo, e nem por isso conseguiu, de fato, no primeiro tempo, ter assim, aquele poderio todo que se esperava. Choveu, tudo certo, mas o que eu vim fazer nesse vídeo, eu já fiz no outro em relação à análise do jogo, mas em relação ao Klein, esses lances capitais, vim mesmo para fazer uma defesa do lance do Patrick, que ele chuta e a bola é desviada. Teve um lance recentemente na Champions League da Europa com o Bayern de Munique, o árbitro é chamado e acionado pelo VAR, ele já tinha marcado escanteio, ou sei lá, outra jogada, ele é acionado pelo VAR para o jogo, volta, dá pênalti, aplica o cartão amarelo no jogador do Bayern, pênalti pro Paris Saint-Germain, a bola impede a trajetória. Agora, se o cara não quer pôr a bola, tudo certo, mas ela bate, impede a trajetória da bola, tá na regra desde 2021. Pra que eu vou querer interpretar? Pra que eu vou querer ser instruído? Nada disso. Cara, cumpre a regra, lê a regra, nem que a equipe de arbitragem vá ali antes do jogo começar, passa a regra pros jogadores, passa a regra pra sua comissão técnica ali, a sua comissão de arbitragem, fala, ó, a regra diz isso. Pessoal, a regra tá certa? Olha, aquele artigo tal, cuidado, pessoal, aquele artigo tal fala isso, esse gol aí acho que eu vou dar, hein? Ou e esse pênalti, possivelmente aí, ó, ela muda a trajetória da bola. Conversam entre si, cara. Vocês têm um sistema eletrônico, tem sistema de voltar as imagens. Poxa, são erros cruciais, erros que vai fazendo com que eu volte àquela entrevista do Fábio Mota a todo momento, pra ter atenção. E cada vez mais fica notório isso, né? Aí fica fácil disputar o Campeonato Brasileiro, véio. Só quer que os grandes performem, só quer que os grandes continuem, faz um campeonato à parte, véio. Faz 10 times pra eles, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, e deixa os outros disputarem, véio. Porque se vocês não querem um time do Norte no campeonato, vocês não querem o Mirassol no campeonato, não querem o Chapecoense no campeonato, cuidado, são erros sucessivos contra as mesmas equipes. Olha, fico intrigado. Aí vem uma imprensa de São Paulo falar que o Palmeiras foi prejudicado contra o Santos, foi prejudicado contra o Remo. Cuidado, o lance do pênalti foi primeiro, tá? Só se lembra disso antes de pensar aí em passar por cima de certas situações que aconteceram também no jogo. Então, se aconteceu, tem que ser dito por nós aqui. Fechou? Fiquem com Deus. Não é um assunto que eu gosto muito, confesso, de falar de arbitragem, mas fiz questão de trazer esse apontamento aqui dos lances, do que eu ouvi. Fiz questão de ver também novamente os lances, de buscar a regra. Então, assim, ver alguns lances como a Chapecoense foi prejudicado exatamente no lance igual esse. O Mirassol teve um lance prejudicado no ano passado exatamente igual esse. Toque na mão e o juiz deixou seguir. Enfim, são, assim, situações que vai remetendo ao que o presidente do Vitória de fato alertou e vem acontecendo. Tomara que faça uma contestação ao Conselho de Arbitragem, o Clube do Remo, tanto o Palmeiras, para que esses erros sejam minimizados aí na sequência da temporada. Fechou? Valeu, fiquem com Deus, um forte abraço, me sinto bem sempre estar aqui comunicando com vocês. Fechou? E aí, gostaram do vídeo da Vavá? A princesa, né? A Valentina tá muito bem, performando bem, e ela só pergunta para mim, papai, qual que é o tema? Às vezes eu tenho que instruí-la melhor, né, de falar no sentido de
que o Palmeiras tá na Série A, o Clube do Remo, o Flamengo, porque ela não tem noção, assim, de se calhar o que é Série A, o que é Série B, o que é Conmebol Libertadores, né? Ela sai da Série A, vai pra Série B numa facilidade. Então, assim, eu alicerçá-la de mais dados, mais, assim, fontes de riqueza de informação para ela vir aqui tecer mais comentários. O pessoal aí tá gostando muito. Eu venho acompanhando os comentários e faço questão de elucidá-los para ela também. Fechou? Fica com Deus. Um beijo grande para todo mundo aí. Tchau.